No estudo do Livro dos Espíritos, estamos na terceira parte, ou livro terceiro, que trata das leis morais, e adentramos agora a lei de adoração. Duas questões nós vamos ver nesse momento. A 660, onde Kardec faz a seguinte pergunta: a prece torna o homem melhor? A resposta da espiritualidade superior diz: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado, quando pedido com sinceridade. E uma segunda pergunta ainda dentro dessa, Kardec fala: como ocorre que certas pessoas que oram muito, seja malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas? A resposta é bem clara para todos nós. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como ele é empregada. Jesus, já no Sermão da Montanha, no que diz respeito como orarmos, né? Ele já dizia, né, que não oremos com tantas palavras como fazem os gentios, né, naquela ocasião, pois que Deus não se preocupa com a quantidade de palavras, mas com a sinceridade dos nossos corações, ok? E a respeito dessa questão 660, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel traz uma mensagem que se intitula Obterás, que foi a respeito do estudo do Chico, lá no dia 23 de março de 1959. A mensagem nos diz o seguinte: obterás o que pedes. Não ouvides, contudo, que a vida nos responde aos requerimentos conforme a nossa conduta na petição, mais do que palavras, sentimentos. Sedento, se buscas a água do poço, vasculhando-lhe o fundo, recolherás tão somente nauseado caldo do lodo. Faminto, se atiras lama ao vaso que te alimenta, engolirás substâncias corruptas. Cansado, se procuras o leito, comunicando-lhe o fogo à estrutura, deitar-te-ás numa enxerga de cinzas. Doente, se injurias a medicação que te aconselham, alterando-lhe as doses, prejudicarás o próprio organismo. Isso acontece porque a fonte encravada no solo é constrangida a guardar os detritos com que lhe polui o seio. O prato é forçado a reter os resíduos que se lhe imponham à face. O colchão é impelido a desintegrar-se ao calor do incêndio. E o remédio aplicado com desrespeito pode exercer ação contrária aos seus fins. Ocorre o mesmo, em plena analogia de circunstância, na esfera ilimitada do espírito. Desesperado ou infeliz, desanimado ou descrente, não te valhas do irmão de que te socorres, tentando convertê-lo em cobaia para teus caprichos, porque toda alma é um espelho para outra alma, e teremos nos outros o reflexo de nós mesmos. Na questão estudada, onde a resposta dos bons espíritos, que quando fazemos a nossa prece com sentimento, ele nos envia os bons espíritos para nos fortalecer a enfrentar as nossas vicissitudes. Né? Mas se nós não nos dispusermos a estarmos predispostos a receber essa ajuda, nunca veremos essa ajuda. A frase que diz só se ajuda quem quer ser ajudado é uma realidade para todos nós.
Muitas vezes nós pedimos para ser ajudados, mas o nosso coração diz o contrário. Como diz Emmanuel na sequência dessa lição. Sombra projetada significa sombra de volta. Negação cultivada pressagia a colheita da negação. Se aspiras a desembaraçar-te das trevas, não desajustes a tomada humilde capaz de trazer a força da usina. Oferece-lhes meios para o trabalho, certo? E a luz se fará correta na lâmpada. Clareia para que te clareiem, auxilia para que te auxiliem. Estuda servindo para que o cérebro hipertrofiado não te resseque o coração distraído. Indaga, edificando, para que a inércia te não confunda. Fortaleçamos o bem para que o bem nos encoraje. Compreendamos a luta do próximo a fim de que o próximo nos entenda também na nossa luta. Lembra-te, pois, da eficácia da prece e ora, fazendo o melhor para que o melhor se te faça sem te esquecer e jamais de que a tua rogativa alcança a resposta segundo o nosso justo merecimento. Toda a prece é atendida. Contudo, nem sempre nós nos percebemos porque nós não nos colocamos na predisposição de receber a ajuda que pedimos. Até por questões, às vezes, da falta de merecimento nosso, né? Muitas das vezes nós fazemos pedidos que não nos levarão ao bem de nosso espírito, né? Às vezes visamos só a nossa condição material e talvez não seja essa a nossa necessidade de evolução. Muitas das vezes nós pedimos para nossas riquezas, né? Ganharmos em loterias, sermos milionários, quando nessa existência nós enfrentamos outro tipo de provas para podermos evoluir adequadamente, né? E muitas das vezes, se a riqueza viesse, como nós entenderíamos que seria uma ajuda do alto, talvez ela nos prejudicasse muito mais do que nos ajudasse. Tá? Esta é a nossa realidade. Saibamos pedir a Deus aquilo que nós mereçamos. E na sequência ainda desta lei de adoração, na questão 663, Kardec faz a seguinte pergunta. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Aí a resposta. Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então Deus tem sempre em conta a sua resignação. A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão forças para suportá-las com coragem e elas vos parecem menos duras, menos difíceis. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece, e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabeis disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um de nós. Porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo, e eu acrescentaria na própria evolução nossa espiritual. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor de sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que errou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos. Como não pensais nisso? Crede que Deus não vos tem escutado porque ele não fez um milagre para vós? Enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem um efeito do acaso ou da força das coisas? Frequentemente, ou o mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Muitas das vezes nós fazemos a oração e achamos que não somos atendidos,
quando, algum tempo depois, encontramos a solução para o problema que nos aflige, né? Nós damos como testemunho a obra do acaso, ou a obra da nossa própria vontade e da inteligência, quando na realidade, muitas dessas vezes, ou todas as vezes, nós somos inspirados aí pelos bons espíritos, né? Então, a prece bem feita, a prece realizada com sentimento e conforme o nosso merecimento, ela sempre é atendida. E Emmanuel nos traz a esse respeito, quando o Chico estudou essa questão 663 na reunião do dia 11 de maio de 1959, a mensagem que se intitula Oração e Provação. Diz Emmanuel: a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te os olhos, o painel das estrelas, e embaixo espinheiros e precipício ameaçam-te os pés. Debalde consultarás a bússolas que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas, se paras, é provável padeças o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, pequenina luz e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aberturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Linda comparação, né? Quando nós nos encontramos em plena escuridão, né, que não enxergamos o caminho, né, nós nos colocamos em perigo. Mas quando acendemos, ainda que pequena chama, pequena luz, a nos mostrar os perigos, os percalços do caminho, né, nós podemos caminhar com mais segurança. É, como diz Emmanuel, ainda nesta lição, que é o efeito que nos dá a própria oração. Ela acende em nossa existência as luzes necessárias advindas de Deus, nosso Pai, nosso Criador, trazidas por espíritos amigos, pelos nossos guias, pelos nossos anjos guardiões, né? A iluminação ao nosso coração e à nossa mente, para que possamos desvendar as nossas necessidades para conseguirmos vencer as nossas provas e expiações. Continua Emmanuel: quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Já se falou que a oração é exatamente a nossa ligação com a divindade maior. E a nós acorrem as entidades espirituais que auxiliam Deus na sua obra universal. Nós somos filhos de Deus, somos suas criaturas igualmente. E a prece é o elemento que faz essa ligação para que nós consigamos vencer as peripécias que nos atravessam o caminho. Terminando, neste último parágrafo, Emmanuel nos diz: exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte ainda e sempre é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás em ti próprio plenamente refeito no hino das próprias forças com a visão espiritual iluminada por dentro.
a fim de que compreendas acima das tuas dores o plano sábio da vida, da nossa existência, que te erne dos labirintos do mundo as bênçãos do amor de Deus, nosso Pai. A prece, ela não vai eliminar os percalços, as pedras, do nosso caminho, mas vai fazer com que a gente enxergue as necessidades de enfrentarmos estas dificuldades nesta existência, com vistas a nosso ganho espiritual mais adiante. Esta é a lição que nós vemos hoje dentro do capítulo das leis de adoração, que trata muito das questões de oração, e pedimos a todos que compartilhem estes nossos vídeos aos seus amigos e aos seus familiares, para todos aqueles que desejem, como nós, divulgar essa abertura espiritual em nós, esta consciência espiritual em nós encarnado, que muitas vezes não as temos, né? Divulgando os vídeos que fazemos os estudos deste despertamento, tanto com a obra de André Luiz, como também com a da doutrina espírita, acompanhando mensagens do Espírito Emmanuel, ou as mensagens diretas de Jesus, nosso grande mestre, no Novo Testamento, onde estudamos com mensagens advindas dos planos espirituais. Então, encerramos por aqui hoje esse nosso estudo do Livro dos Espíritos. Fiquem com Deus e um beijo a todos.